Batismo, Sessão. Parte 2. Rose. 23 de janeiro de 2025. Comentário Rose. Só para dizer, antes de entrar na sessão, que nós temos Abba Pai, o Pai, Pai Celestial. Nós temos o Filho. Ele usa seus nomes porque as pessoas ainda dizem Jesus ou Yeshua. E, você sabe, eu uso os dois porque ele diz que vê nossos corações. Então, se eu disser os dois durante esta sessão, saiba que estamos querendo dizer o mesmo Filho de Deus. Ou Yeshua ou Jesus. Apenas entenda isso, Pai e Filho. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Apenas use como sinônimos. Mas nisso, eu direi Espírito Santo porque eu acredito que é o que a maioria das pessoas usa. Ele disse em sua palavra Espírito Santo porque eu uso a King James e ele tende a usar palavras que você usa quando está lendo qualquer Bíblia que esteja lendo. E é por isso que Espírito Santo. Mas Espírito Santo é Espírito Santo, só para o caso de você não saber. Eu sei que a maioria de vocês saberá. Então, vou falar apenas sobre o batismo do Espírito Santo e a diferença entre nós no começo, quando somos salvos e recebemos Cristo em nós, e temos um batismo do Espírito Santo depois disso. Vou falar um pouquinho sobre isso. Recebemos Cristo quando nascemos de novo. Muitas pessoas estão preocupadas, pensando que precisam ser batizadas com o Espírito Santo para nascer de novo. Não. Quando você recebe Cristo em você, quando você se arrepende e você primeiro crê em seu coração e professa com seus lábios, é quando recebemos Cristo em nós. E esse é o Espírito de Cristo. É quando nascemos de novo do Espírito. E como diz em Romanos 8 verso 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, precisamos colocar um capacete de salvação para isso, para saber que somos salvos e precisamos entender o que é salvação e o que significa nascer de novo. E você saberá, porque você se transformará, seu coração está sendo transformado. Não se trata de modificação de comportamento, como falei em vídeos anteriores. E você será convencido pelo Espírito Santo. Então, vou ler também Romanos 10 versos 9 a 11. 9 porque, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 10 pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. 11 porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido. Então, um preceito importante é que cremos em nossos corações e é para a justiça, porque o caminho estreito é o caminho da retidão. E como eu falei sobre o teste dos espíritos onde as pessoas não têm uma crença salvadora, Tiago 2 verso 19 diz. 19 Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, os demônios também o creem, e estremecem. Diz que os demônios também creem e tremem. Então qual é a diferença de uma crença salvadora? Eu estava falando realmente com relação aos cristãos mornos. Eles são mornos porque ainda estão comprometidos. Eles estão em pecado, estão pecando voluntariamente. Eles sabem intelectualmente quem é Jesus, mas em seus corações eles não sabem. Então, eles não o têm em seus corações de forma alguma. E seus corações não estão sendo transformados. Essa crença que eles têm não é uma crença salvadora. Então, a diferença é que a fé crente é do coração e não apenas da mente. E como eu já disse, muitos dessas igrejas apóstatas sabem intelectualmente, mas eles não se arrependeram. Eles não chegaram à tristeza piedosa e verdadeiramente se arrependeram. Eles não creem em seus corações. E ele vê nossos corações. É tudo sobre questões do coração. E como você conhece que você crê em seu coração? Como eu já disse,
Por que você tem tristeza piedosa? A tristeza piedosa leva você ao arrependimento porque você entende que você é um pecador. Eles ainda estão em pecado. Eles ainda estão vivendo no mundo e eles não guardam os 10 mandamentos porque se o fizessem, eles entenderiam o pecado. They are still in sin. They are still living in the world, you know, and they don't keep to the 10 commandments because if they did, they would understand sin. É por isso que é tão importante que entendamos os 10 mandamentos e os guardemos porque esse é o nosso conhecimento do pecado. Eles não guardam. Eles não os reconhecem porque acreditam apenas que a graça cobre tudo. Estão em lascívia. Estão em grave erro porque não são salvos. Eles não são preenchidos. Eles não nasceram de novo. Mas quando você tem tristeza piedosa, você chega a um entendimento de que somos pecadores e todos nós caímos aquém da glória de Deus, pois Ele é um Deus santo e esse conhecimento por si só nos leva à tristeza piedosa. Essa tristeza piedosa só podemos ter porque ela alcança nossos corações. É uma questão de coração e é quando realmente nos arrependemos e queremos nos voltar para Deus. E isso nos leva à obediência em Cristo. Então louve ao Senhor, pois é toda glória para Ele. Entenda que é toda glória para Ele e é tudo sobre o que Ele fez por nós na cruz. Então, quando Ele morreu por nós e pelos nossos pecados, sua justiça foi imputada a nós. Louvado seja o Senhor por isso. É então que cremos que Ele não é apenas nosso Salvador, mas que realmente precisamos de um Salvador. E muitas pessoas nesta igreja apóstata não entendem que elas realmente precisam de um Salvador. Elas podem chamá-lo de Senhor, mas não fazem as coisas que Ele diz. E nós cremos que Ele também é o Filho de Deus, nosso Yeshua, nosso Rei Yeshua, Jesus o Cristo. E uma vez que você nasce de novo, também, você continuará a ser condenado. Eu tenho muitas pessoas me procurando dizendo: eu continuo pecando, todo dia algo acontece ou eu tenho um pensamento e eu tenho que levá-lo cativo e eu fico tipo, me desculpe, Senhor, por sequer pensar, e isso continua e é constante, mas somos novas criaturas em Cristo. Lembre-se disso. Então, nós apenas levamos tudo aos pés dele e nos arrependemos diariamente. É por isso que nos arrependemos diariamente. E só uma observação sobre arrependimento, eu estava de joelhos outro dia orando. E, sabe, comecei a voltar ao meu passado e a pedir perdão novamente por tudo o que já fiz. E ele me parou no meio do caminho e disse: eu te perdoei. Eu te perdoei. Você se arrependeu. Quando você se arrepende agora para mim é um arrependimento diário. É simples assim. Você pensa sobre as coisas do dia. O que você pensou? Honestamente, eu acho que eu simplesmente me arrependo constantemente porque toda vez que eu levo um pensamento cativo eu penso: isso é meu? É o inimigo? Eu não sei. De qualquer forma, ainda vou me arrepender. Sabe, é um processo constante. E o que fazemos quando temos Cristo em nós é que temos sede de justiça. E é essa sede por justiça que nos convence constantemente do nosso pecado. E nós o reconhecemos. Nós sabemos disso. E então entenda que essa é a batalha. Muitos das igrejas apóstatas estão aparentemente tendo uma vida feliz. É porque eles estão permanecendo no pecado. Eles não estão nessa batalha. Eles não estão batalhando com ela de forma alguma. Porque eles estão pecando voluntariamente, eles não estão na batalha. Quando você está ciente, se arrependeu e está convicto, então é uma batalha. E apenas entenda isso também. Se você está nessa batalha, apenas tenha certeza de que está convicto e que o Espírito Santo está trabalhando algo dentro de você. E ele está fazendo um ótimo trabalho e está transformando todos os nossos corações. Aleluia! E ele vai continuar fazendo isso. É esse o processo de santificação. Ele vai continuar fazendo isso até o dia em que ele voltar, o que é em breve. E Paulo disse isso melhor em Romanos 7, verso 18. 18 Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum,
Com efeito, querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Ele apenas disse, na minha carne não habita coisa boa. Aleluia! Acho que todos nós podemos entender o que Paulo está dizendo aqui. Nós entendemos quando temos Cristo em nós. Então saiba que você nasceu de novo. Se você está nessa batalha, eu já mencionei o sonho de iate no passado em alguns dos vídeos anteriores, mas ele só quer que eu compartilhe novamente. Porque nesse sonho que eu tive, havia um iate no porto. O motor estava quebrado. Um homem veio consertá-lo, consertou e colocou o óleo nele. E ele começou a funcionar e estava funcionando, mas então percebi que não tinha óleo suficiente para sair do porto. Então fui ao meu armazém e tudo que encontrei foram travesseiros. E travesseiros são, você sabe, ótimos se você quer dormir. Eu consigo imaginar entrar naquele armazém quando você está realmente cansado e pensar, travesseiros, poderia mergulhar ali. Mas quando você quer tirar um iate do porto, você precisa de óleo. Então, nesse caso, os travesseiros não eram bons, coisas que são apenas cheias de ar. Então nesse sonho o iate representava uma pessoa, nós sendo como um navio. O motor é o nosso coração e o homem era Yeshua. E ele veio para consertar meu motor. Ele veio para consertar todos os nossos corações, nossos motores. E quando ele faz isso, quando ele entra em você, Cristo em você, então ele te enche de óleo. Mas cabe a você o que você coloca em seu depósito para manter isso funcionando, para manter seu vaso abastecido com óleo. Você sabe, pense na parábola das virgens, 5 sábias, 5 tolas. Pense sobre isso. É isso que ele está dizendo, precisamos nos manter abastecidos. E fazemos isso, você sabe, entrando em sua palavra, sendo lavados com suas palavras. Isso é santificação porque o processo de santificação é tudo sobre a verdade. A verdade é a sua palavra. É tudo sobre ele, tudo. E então, apenas esteja atento ao que estamos colocando em nossos depósitos. Certifique-se de que seja óleo e não apenas um monte de travesseiros. Mas o batismo do Espírito Santo é diferente. Nós nos mantemos abastecidos com óleo estando em adoração, jejuando e lendo sua palavra e fazendo sua vontade. E sua vontade agora é apenas ter um relacionamento com todos nós e abrir nossos corações para ele e permitir que ele transforme nossos corações. E a adoração é tão importante. E outro dia, durante o jejum, eu simplesmente comecei a cantar sozinha. Normalmente eu coloco música de adoração, mas então o Senhor tem me mostrado que você gosta apenas da música em si ou da adoração. Há uma diferença. Eu simplesmente comecei a cantar com o coração. É a primeira vez que eu realmente canto assim. Eu estava fora do tom em todos os tipos, mas ele estava tipo, não importa. Apenas continue cantando, continue adorando, continue adorando. E a presença do Senhor veio sobre mim tão forte. Eu estava em lágrimas e ele estava tipo, é assim que se adora. E sim, eu canto os salmos e tudo, mas como ele está dizendo, mesmo quando estou cantando os salmos, ele está dizendo que precisa realmente vir de você. Precisa vir do seu coração. E realmente, fez a diferença em apenas levantar e simplesmente deixar escapar qualquer coisa. Eu estava apenas cantando e ele está dizendo, é isso que todos vocês vão fazer nesses tempos. Vocês vão me adorar. E isso não é somente entrar em oração e continuar pedindo, suplicando. Para entrar em seus átrios, precisamos adorar, agradecer e louvar. E eu posso ver como ele tem me treinado agora para realmente adorar corretamente, completamente, apenas do coração. E não é sobre ter a melhor música. E graças a uma adorável senhora, uma irmã em Cristo que me enviou uma canção de adoração. E a mulher cantou desafinada e foi áspera no começo e eu ia desligar, mas o Senhor disse, não desligue, ouça ela, escute. E quando eu fiz isso, eu percebi, na verdade é lindo porque ela está abrindo o coração dela. Ela está realmente adorando o Senhor. Então não é somente sobre a música em si, que eu acho que muitos de nós e eu, como eu disse, estou aprendendo isso recentemente, que a música me interessa mais do que a adoração em si, mesmo sendo música de adoração.
Sei que estou falando de uma coisa secundária aqui de novo, mas eu realmente queria compartilhar isso com vocês porque acho que é uma distinção muito importante. Então, como eu já disse, Ele vê nossos corações em tudo o que fazemos e Ele quer que andemos em santidade e no caminho de toda a retidão. E quando fazemos, muitas vezes podemos orar para sermos batizados com o Espírito Santo, podemos orar, mas ainda é no tempo perfeito de Deus quando Ele nos batizará com o Espírito Santo. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Por favor, vá e veja o testemunho de ouvir de Deus onde eu compartilho esse momento. E há uma grande diferença entre o que percebemos como falar em línguas e apenas balbuciar em vão. Eu realmente parei de fazer isso agora porque percebi que o que eu estava fazendo não eram línguas. E é realmente demoníaco porque coloca em transe quando essas pessoas estão apenas balbuciando. Não são línguas de verdade. Elas estão apenas balbuciando. Principalmente nos movimentos carismáticos pentecostais, eles estão apenas balbuciando. Não são línguas reais e podem te levar a um transe, o que é realmente demoníaco ser enviado a um transe dessa forma. Então, quando isso aconteceu e eu fui batizada e verdadeiramente recebi línguas, notei a diferença imediatamente. Vem de dentro e é puro. É uma conexão pura e eu senti uma conexão direta com o trono de Deus. E depois das línguas, tudo o que eu queria fazer era adorar. Verdadeiramente, eu senti que vinha diretamente do meu espírito e direto para o trono de Deus e era lindo. Você saberá a diferença quando estiver sendo batizado com o Espírito Santo. E eu realmente digo isso também porque há falsos batismos por aí com relação a pessoas que estão indo para essas igrejas apóstatas e não estão recebendo o batismo do Espírito Santo. Eles estão recebendo o Espírito Kundalini ou a energia Kundalini. É isso que eles estão recebendo. Você saberá a diferença. Não é puro. Vai te deixar em movimentos incontroláveis. Vai rir incontrolavelmente e realmente se sentir bêbado no espírito. E eu ouço isso muito. Sabe, há falsos ministros por aí que dizem que estar bêbado no espírito é do Espírito Santo e não é. É esse espírito Kundalini. É esse falso espírito. Já falei sobre isso em vídeo passado. Então entenda a diferença também. Você vai se sentir puro e você vai querer adorar. Você vai querer dobrar seu joelho e é essa conexão direta com o trono. Como eu digo, então entenda a diferença também. Sabemos que na Bíblia, diz que os apóstolos antigamente vinham e oravam pelas pessoas e elas recebiam esse batismo e eles estavam impondo as mãos. Agora, entenda que a unção deles era uma unção única e muito especial para aquele tempo. E tinha que ser assim, como ele disse, para que o Evangelho fosse adiante. E isso não quer dizer que as pessoas desde então não têm sido batizadas com o Espírito Santo. Elas certamente têm sido. Fim da segunda parte. Since then have not been baptized with the Holy Spirit, they certainly have.